Então, vamos lá. Capítulo 22 de Gênesis, tá? A gente vai... Alguém quer ler, gente? Tá tranquilo o capítulo 22. Se alguém quiser ler, aí a gente vai comentar só em cima do capítulo 22. O que vocês acham? Todo mundo quietinho? Ninguém quer ler, né? Para variar. Entendi. Então, vamos lá. Eu vou ler e aí eu já vou explicando. Você Eu ri, né, posso Ana? ler, Ana. Você ri, Eu né, posso ler. Ana? Mas não é de rir, não, Ana, é de chorar. Eu posso ler. Então vai, Sarinha, lê. Me dá só os minutos, peraí. Capítulo Gênesis 22. 22. O sacrifício de Abraão a Deus. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos. E tomou consigo dois de seus. Gente, eu perdi. Peraí. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos, e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Adoraremos e voltaremos. Gente, vou ter que parar, desculpa. Ai, meu pai, perdão, menina. Então eu vou lá. Abraão pegou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Eu vou parar aqui que a gente vai explicar esse pedacinho aqui. Então, o que está falando aqui? Deus testou Abraão, tá? Lembra que Abraão era amigo de Deus, andava com Deus, né? Confiava em Deus, foi justificado por Deus por meio da fé. E agora ele foi testado. Ele lhe disse: Abraão, pega o seu filho único, a quem você tanto ama, Isaque, o riso, o gozo, e vá para a terra de Moriá. Sabe o que significa Moriá, gente? Mori, de professor, mestre. Iá, o nome do Deus Altíssimo. Iá. Iá, aí já tem pessoas que falam que é Iahuá, outras que é Iavé. Bom, não importa. Iá dos exércitos, tá? E ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Olha só, todos os indícios, e aqui todo mundo sabe disso, eu sei, eu tenho certeza disso, todos os indícios mostravam quem? O sacrifício de Yeshua, tá? Yeshua como sendo o filho amado, a quem eu tenho aprovado, o único filho, o riso, a alegria, o gozo da salvação, que vem de Yah, porque o nome Yeshua ou Yahushua é Yah salva, tá? E olha o monte que ele escolhe. O Senhor é o meu mestre. Então, a quem que a gente deve chamar de mestre? A quem? Rabi, rabino, padre, pastor, tá tudo errado. O único rabi, mestre, o único pastor das ovelhas,
O único pai, papa, padre, pai, é o único. Yeshua HaMashiach. Por quê? Quando você vai lá para Isaías, você vai lá e fala o quê? Que ia nascer um filho nos foi dado. Como que ele seria chamado? Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno, Deus Forte, Príncipe da Paz. São os vários títulos que você pode dar ao maravilhoso, ao nosso Senhor e Salvador. Então, a terra de Moriá representava que Adonai, Iá dos exércitos, era o meu mestre. E lá ia ser feito o sacrifício representando o Cordeiro de Deus. Ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada. Por quê? Porque toda oferta queimada era oferta pelos pecados, né? As pessoas ofertavam pelos pecados e também ofertavam por adoração, tá? Na montanha que eu te indiquei. E aí, ele acordou bem cedo, chegou o cavalo, tal, pegou 2 jovens, e no terceiro dia... Por que no terceiro dia, gente? Por que no terceiro dia? No terceiro dia, qual foi o dia da ressurreição de Yeshua? No terceiro dia. Terceiro dia. O que Yeshua falou? Derrubem o templo e eu levantarei em 3 dias. Você viu como que a Bíblia ela vai te mostrando vários detalhes? Abraão ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Ele viu o monte do sacrifício. Abraão disse aos jovens: fiquem aqui, que nós adoraremos e voltaremos. Pegou a madeira, ou seja, o madeiro, colocou sobre quem? Isaac. Colocou sobre Isaac, representando Yeshua. O madeiro, Yeshua levou o madeiro até o sacrifício, assim como Isaac. Isaac levou o madeiro até chegar no lugar de sacrifício. Entende como é lindo isso aqui? Do mesmo modo que aconteceu a prefiguração de Isaac como sendo o sacrifício, Yeshua fez exatamente assim. Aí Abraão leva o fogo, a faca, e os dois prosseguiram junto. Aí Isaac chega e diz a Abraão: seu pai. Meu pai, ele respondeu: aqui estou, meu filho. Ele disse: eu vejo o fogo, eu vejo a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Deus proverá para si mesmo. Agora presta atenção nessas palavras. Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos. João responde, isso mesmo, Sara. Eis o cordeiro do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Ele fez um cordeiro para si mesmo. Ele fez um filho para si mesmo, como cordeiro. A plenitude do Espírito Santo de Deus habitou entre nós e foi o sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável. E os dois seguiram juntos. 9. Chegaram ao local que Deus lhe tinha dito, e Abraão construiu um altar ali. Bom, então, chegaram lá, né, na terra de Moriá,
lá no monte, construiu um altar ali, arrumou a madeira, representando o madeiro, amarrou Isaac, representando Yeshua amarrado, com as mãos perfuradas, e deitou sobre o altar, em cima da madeira. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. Olha só, Abraão prefigurando o Pai Eterno. Estende a mão e para matar o próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos resgatar. Ou também, lá, e, se não me engano, em Zacarias fala que Deus amou Moelo, para nos salvar. Deus se agradou de Moelo para nos salvar. Por quê? No entanto, o anjo de Adonai chamou Deus desde o céu. Abraão, Abraão! Ele respondeu, aqui estou. Ele disse, não estenda a mão sobre o menino. Não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu. E ali atrás dele estava um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Agora eu vou mostrar para vocês uma figura que eu quero mostrar para vocês. Espera só um minutinho que eu vou corrigir aqui, tá? Vocês estão vendo isso aqui? Essa daqui, Aleph Tav. Deixa eu ver se eu consigo colocar só ele para vocês verem. Aqui. Aqui, agora eu vou compartilhar com vocês. Espera aí. Bom, aqui tá. Bom, desde sempre, Deus estava mostrando para nós o que representava o Aleph Tav, ou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, tá? Vocês estão vendo aqui a representação do hebraico como é que chama? Pictograma, tá? Do hebraico antigo, tá? Olha só se não é a cabeça de um carneiro, exatamente como está falando aqui no versículo 13, que existia um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Esse era o princípio, a representação do princípio. Isaac, representando Yeshua, mas aí Deus fez o quê? Um cordeiro, apareceu um cordeiro, preso pelo chifre nos arbustos, e Abraão pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho, certo? E o Tav representa o quê? A letra Tav, Aleph Tav. O carneiro no começo, lá com Abraão, e Tav realmente o final, Yeshua no madeiro. Esse foi a oferta de sacrifício do único e suficiente sacrifício vivo para cobrir uma multidão de pecados.
Agora fala para mim se isso não é tão maravilhoso a ponto de você morrer por essa verdade, assim como ele morreu por você. Fala para mim se depois de vocês saberem disso, que desde o princípio Deus escreveu o final por meio de 2 letras, Aleph e Tav. 2 letras. Por meio dessas 2 letras, ele mostrou para você que ele era aquele carneiro preso nos chifres do arbusto e ele também era o carneiro, a representação por meio de Yeshua na cruz. Na cruz. Eu vou deixar esse símbolo aqui para a gente acabar a leitura. Abraão chegou ao lugar em que significa Adonai Jireh. Adonai Jireh significa Adonai vê. Yud-Rei Vav-Rei, vê. Yud-Rei Vav-Rei, proverá. Proverá o quê? Proverá o sacrifício. Ele proverá. E ele proveu. Ele é o Aleph e o Tav. Ele proveu lá com Abraão e proveu com Yeshua. Como se disse nesse dia, na montanha, Deus é visto. Você está entendendo isso? Na montanha, Deus é visto. Adonai é visto. Yud-Rei Vav-Rei é visto. E sabe o que significa a palavra Yud-Rei Vav-Rei? As quatro letras do tetragrama? Eu vou mostrar para vocês também. Deixa eu só pegar aqui. Espera só um minutinho, meninas, que eu estou pegando aqui, que eu não deixei salvo. Aí, senão... vocês não conseguem... Só pegar aqui para mim compartilhar com vocês. Aí, agora eu consigo. É que dá um trabalhinho aqui, sabe? Mas eu chego lá. Aí. Só para vocês entenderem, tá? A gente tem aqui as 4 formas do hebraico, tá? Para escrever o tetragrama Yud-Rei Vav-Rei, ou seja, o tetragrama que uns chama de Avé, outro chama de Arruá, entendeu? Mas, na verdade, a pronúncia correta, tá? A gente vai ficar devendo, porque quem escondeu isso de nós foi os próprios judeus, para que nós não soubéssemos o nome do Altíssimo, tá? Eles fizeram isso de propósito, porque eles achavam que se os gentios soubessem o nome do Altíssimo, eles profanariam o nome do Altíssimo. Então, eles esconderam a real pronúncia do nome, tá? Então, tem uns que chamam Yavé, que não está errado, e Arruá também não está errado. Por quê? Porque aqui você está vendo as consoantes do nome. Só que as vogais foi como se, tipo, como eles não falam quais são as vogais, o hebraico ele é feito de vogais como se elas estivessem escondidas dentro das consoantes, tá? E eles usam pontinhos hoje, que é os pontinhos massoréticos, para determinar se é o A, se é o E, se é o I, se é o O ou se é o U. No entanto, no hebraico antigo não tinha nada disso, tá? Então, eles já sabiam qual era, já desde sempre, como é que falam? As vogais. Então, vamos ver aqui, olha. Aqui você está vendo aqui a primeira escrita hebraica do Yud-Rei Vav-Rei. Você está vendo aqui, ó. Aqui, ó. Primeirinha aqui, ó. Um bracinho, certo? Você está vendo um braço? Aqui é um bracinho. Yud significa braço, tá? Significa mão, mão.
Você está vendo esse hominho com os bracinhos para o céu? Então, esse é o rei. Yud, rei. O rei significa contemplar. Sabe quando você vai louvar o Senhor e você vai contemplar o Senhor? Você levanta suas duas mãos e contempla? Exatamente isso, tá? É a contemplação, é o louvor, é você adorar, a sua adoração. Você levanta os dois bracinhos. Aí depois nós vemos, né? Yud, rei, Vav, o Vav significando aqui, ó, o prego, tá? Significa o prego. Tá vendo um preguinho aqui, ó? Parece, como é que fala? Um estilingue, né? Mas, na verdade, ele representa um prego. E aí, depois, outra contemplação. Yud, rei, Vav, rei. Contemplar de novo. Então, o que ele estava querendo dizer que o Altíssimo, o nome do Altíssimo significava o quê? Contemple o prego, contemple a mão. Contemple a mão, contemple o prego na mão. Contemple. Aí, quando você vai olhar para isso, você lembra quando Tomé não acreditou que era Yeshua? Porque quando ele apareceu, ele falou assim, Tomé, para variar, né? Olha, Tomé representa todos aqueles que precisam ver para crer. Pode falar, Claudinha. Eu ia falar, não precisa ver para crer. Representa, né? Então, o que o palio hebraico estava falando? Para você contemplar a mão, para você contemplar o prego. O que o nome do Altíssimo estava falando aqui? Quem é que a gente contempla a mão e contempla o prego na mão? Yeshua, né? Yeshua. Então, desde sempre, era para contemplar o prego, era para contemplar a mão, o braço direito, a destra do Pai. Desde o início. Aí veio a forma fenícia, aí depois veio o paleo hebreu, aí depois veio o hebreu em 100 depois de Cristo, que é essa forma que a gente conhece hoje. Depois de Cristo. Não, desculpa, antes de Cristo, né? Before Christ. Então, é antes de Cristo, desculpa. É 100 anos antes de Cristo. Eles mudaram, tá? A forma da escrita do hebraico, desculpa. E aí, o que a gente percebe? Hoje, os judeus, mesmo olhando para isso, eles não conseguem enxergar, tá? Não só os judeus, como também outras denominações religiosas que não conseguem ver Yeshua como único Senhor e Salvador da vida deles, tá? Mas, se eles não reconhecerem até o final, infelizmente, não há salvação para eles, porque quem não tem o filho não tem o pai. Não adianta ter só o pai e não ter o filho, e não aceitar o filho, porque o filho é o cordeiro que o próprio pai proveu para si mesmo, para salvar a humanidade, que nele crê. Porque tem que crer. Porque nós somos justificados pela fé. Pode falar, Claudinha. Eu estava lembrando aqui, quando eu vi esse preguinho que você mostrou aí, falou, eu lembrei do cajado das duas casas de Israel, não é? Perfeito, Claudinha. Vamos bater palma para Claudinha. Nossa, gente, quando eu olhei, Perfeito, Claudinha. pensei exatamente nisso. Claudinha, eu não ia chegar nisso agora, mas você viu, o Espírito Santo te testificou, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, é Amém, isso, gente. aleluia. Eu fico muito feliz quando vocês têm essas testificações. Glória a Deus por isso. Amém.
Exatamente, Claudinha, exatamente. O Vav significava as duas casas de Israel, tá? Glória a Deus, aleluia, obrigada, meu pai. E isso daí, gente, é para testificar para a gente que isso sempre estava lá, sempre esteve lá. Então, só não vai ver quem realmente não for levado em espírito para ver essas coisas, tá? Porque esteve sempre lá, está sempre lá, está lá. Quem quiser ver, quem quiser pesquisar, pesquise, sabe? Seja um autodidata das coisas sagradas de Deus. Para de ficar dando muita ênfase. Eu já desliguei meu Instagram. Chega, para mim chega. Todo mundo que eu tinha que avisar, todas as pessoas que me conheciam, que eu pude chegar até essas pessoas e falar sobre toda a abominação desse mundo, sobre toda a mentira de Satanás, eu avisei. Ó, minhas mãos estão limpas, porque eu avisei todo mundo que eu podia avisar. Eu trombeteei a todo mundo que eu podia. Agora, quanto a isso, eu estou livre, porque eu já falei. Todo mundo que me conhece me chama de doida, louca, teórica da conspiração. Por quê? Porque as coisas do Evangelho de Cristo é loucura para o mundo. É loucura. Ninguém vai achar que eu sou certa da cabeça. Por quê? Porque para mim as coisas sagradas são tudo para mim. São as coisas mais importantes da minha vida. Então, eu passei mais tempo, tá, gente? Hoje em dia, aqui na Roça, eu não estou passando muito, não, mas eu passava muitas horas estudando, tá? E quando a gente tem apego pelas coisas sagradas, a gente vai comprar colírio para enxergar de quem? De Yeshua, da palavra de Deus. Para você enxergar as coisas, você precisa comprar o colírio. Então, para que você veja tudo isso que Deus está mostrando aqui nas Escrituras, desde o princípio até o final, você compre colírio para ver. Ana, todas nós que somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos chamadas de doida, de doido. E, ó, pirou de vez. Por quê? Porque nós estamos seguindo o Evangelho de Cristo. E isso é loucura para o mundo. Agora, você ser um religioso, você pode, tá? Você ser um religioso, você pode tudo. Mas se você seguir o Cordeiro, se você seguir Yeshua, aí você não pode. Aí você é doida, você é pirada, você é... Por quê? Porque você está seguindo a verdade. E a verdade incomoda. A luz incomoda as trevas. Então, quando você é luz, você incomoda as trevas. Porque eles estão nas trevas. Não é que eles são. A gente é que precisa levar a luz para eles. Mas cabe a eles também querer ver a luz. Querer estar na luz, né? Porque a gente vai plantar sementinha, Apolo vai regar, e quem faz crescer? Deus. Deus faz crescer. Pode falar, Claudinha? A religião é a porta larga, né? Exatamente, Claudinha. Claudinha, hoje você está um sucesso, Claudinha. Participa mais, Claudinha. Você está um sucesso. Meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A religião é uma porta larga. A lá, Ana, louvam com os lábios, mas não com o coração. Exato. Por quê? Porque está lá, Senhor, 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 Senhor. Mas, na verdade, eles são pobres, cegos e nus. Eles têm que comprar as vestes, eles têm que comprar colírio, e eles têm que comprar o ouro refinado. Então, para a gente acabar esse capítulo, olha só que coisa mais linda agora, ó. O anjo de Adonai chamou a Abraão pela segunda vez, desde o céu. Ele disse: jurei por mim mesmo, diz Adonai, que, pelo fato de você ter feito isso,
Pois você não me negou seu filho, seu único filho, com toda certeza eu o abençoarei. E também multiplicarei seus descendentes. Olha só. Não, agora vocês vão entender. Olha essa promessa. Eu multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu. Ou tem escrituras que está ou, e tem outras escrituras que está e, como os grãos de areia da praia, tá? Como que tá de vocês aí? Tá ou como? Espera aí, qual é o versículo? 17. 17? Uhum. 22, 17? Espera aí. Cadê? Em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que Isso está mesmo. sobre. Olha Que lá, a está Ana está sobre a falando beira do como a areia do litoral. E mar. então tem assim, tem escrituras que tá ou, tem escrituras que tá e tem escrituras que tá como, tá? Como as areias do mar. Por que isso, gente? Por quê? Quando Deus estava falando aqui, quando você pega lá no hebraico original, não vai ter e ou, não vai ter, tá? Por isso que cada tradutor interpreta de um jeito. E ou como, tá? Ele vai estar estrelas do céu e grãos de areia do mar, da praia, do litoral, né? Por que isso? Porque vão ser os glorificados, as estrelas do céu, como os filhos celestiais, os anjos, já são os filhos, não são? Os anjos não são os filhos celestiais? Está lá em Hebreus. Os filhos que serão glorificados serão como os anjos, não são? Não é isso que está nas Escrituras? Então, e os anjos têm corpos carnais? Não, são seres espirituais, né? Os corpos glorificados, eles serão como Yeshua, quando ele ressuscita. Lembra que Maria não podia tocar nele? Não podia, tá? Por quê? Porque ele ainda não tinha sido revestido de um. Ele estava em espírito, tá? O corpo glorificado, gente, ele é tanto um corpo quanto ele é espírito. Tipo assim, ó, eu vou explicar. O corpo glorificado, ele, quando Jesus, depois da ressurreição dele, ele não foi ter com aquele episódio em que Tomé está lá com eles. Aí, como que Jesus aparece lá? Sendo que a porta estava fechada. Como que ele apareceu? Ele passou pela parede? Não. Como que Jesus apareceu? Você já parou para pensar nisso? Hum. Ele estava em Ele corpo. Lembra que ele comeu, ele sentou, ele comeu com todos eles. Tomé viu a mão dele que estava com o ferimento. Lembra? Sim. Ele comeu. Uai, mas espírito come? Ele não Eu acho que ele precisou de um apareceu. corpo para comer? Eu acho que ele apareceu em espírito, não foi, não? Não. Eu acho que ele apareceu um corpo carnal mesmo depois que ele subiu aos céus, não foi? Corpo Comeu, bebeu e depois subiu aos céus. com corpo glorificado. Com Isso. corpo glorificado. Yeshua já estava com o corpo glorificado. Por que glorificado? Porque ele tanto era carne, tanto ele podia comer, quanto ele podia aparecer e desaparecer. Lembra da estrada de Emaús? Quando ele estava andando com aqueles discípulos, e os discípulos não foi dado a eles saber que era Yeshua, né? Estava tampado os olhos dele para que eles
entendesse que era Yeshua, então eles foram conversando. Quando Yeshua senta na mesa com ele e reparte o pão, gente, é lindo isso também, né? Aí os olhos dele se abrem e Yeshua desaparece, num piscar de olhos, assim, ó. Plim! Ele some. Será que Isso, esse isso é corpo corpo glorificado, então, Ximena, será que, tipo assim, vai ser o mesmo corpo que nós vamos receber? Porque a gente ainda não né? O que é um corpo glorificado, gente? É um corpo em glória. É um corpo em glória. Só que ele não é perecível. Hoje nós temos um corpo perecível. Nós não temos um corpo em glória. Porque nós morremos. Essa foi a maldição de Adão. Adão foi expulso do paraíso. Lembra que a gente viu lá que ele foi revestido de uma pele? Que ali, quando fala roupas, na verdade, lembra que eu falei para vocês? A tradução de roupas, de pele, é luz. Então, na verdade, Adão e Eva, eles tinham um corpo glorificado. Eles eram perfeitos e viviam no paraíso. Eles tinham constantemente a presença do Deus vivo junto deles, todas as tardinhas. Então, eles viviam juntos, unidos, Deus e eles, em corpos glorificados. Tá? Isso daí você também vai ver lá os rabinos vão explicar a mesma coisa, que Adão e Eva, eles viviam em outra, vamos pôr assim, em outra realidade material, não era essa matéria. Por que que eles falaram que no mesmo dia que vocês pecarem, vocês morrerão? Porque aí vocês vão perder os corpos glorificados. Lembra que fomos destituídos da glória de Deus? Quando que a gente foi destituído da glória de Deus? Perdemos os corpos glorificados. E aí recebemos um corpo de carne, com o pecado. Um corpo corruptível. E agora, para que a gente possa ter um corpo glorioso novamente, para permanecer na glória com Deus novamente, porque Yeshua tornou isso possível, o nosso resgate. O que é o resgate? Por exemplo, uma pessoa está presa, está lá na prisão. Aí eu vou lá, eu vou pagar um resgate para resgatar ela da prisão, vou pagar um valor para tirar ela da prisão. Aí a pessoa sai da prisão, ela sai da prisão e ela fica livre. E ali ela pode ver o sol novamente, o sol da justiça. Quando nós estamos na cadeia de Satanás, nós estamos presos nas trevas, a gente não consegue ver a luz. A gente precisa do resgate para a gente ver a luz. A gente precisa, para sair da cadeia, a gente precisa do resgate, do pagamento. E o que é esse resgate? Yeshua. Você reconhecer que ele pagou o preço para você. Ele pagou. E a tua gratidão é tão grande que você só vai para a luz depois que você aceita esse pagamento. E aí você sai da prisão e vai para a luz. Vocês entendem isso? E a luz você receber o corpo glorificado em Cristo. É exatamente isso. Você foi destituído da glória por meio de Adão e Eva, e em Cristo você recebe o corpo glorificado novamente. Você recebe o resgate aquilo que era para ser original seu, mas não foi, porque você veio filho do pecado. E em Cristo nós somos feitos filhos de Deus novamente. Quer falar, Claudinha? Sim, ele é o nosso penhor da salvação, né? Sim. Deus deixou ele como penhor para nós. Penhor da nossa salvação. Glória a Deus. E olha, gente, tem uma parte lá em Mateus que é incrível, que fala que quando você fosse resgatar uma pessoa, você teria que pagar um preço altíssimo. O resgate de Jesus, para nós, a gente teria que viver bilhões de anos e nem assim a gente conseguiria pagar. Bilhões de vidas e nem assim a gente conseguiria pagar.
para vocês verem o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Então, aí ele fala, olha só, as estrelas do céu, então seriam como as estrelas do céu, com corpos glorificados, filhos de Deus, as estrelas do céu, vocês lembram, né? Estrelas são anjos, a gente estava falando até lá no grupo sobre isso, né? Então, nós seríamos como as estrelas do céu e os grãos de areia na terra, ou seja, como o pó da terra. Haverá duas classes. Isso é certeza, porque em Gênesis já fala sobre isso. Haverá duas classes: os corpos glorificados e os terrenos. Pode falar, Sarinha. Me fez lembrar aí do resgate, eu lembrei da passagem de Ruth, né? Quando Boaz redimiu Ruth. Maravilhoso, maravilhoso. Isso mesmo, Sarinha. Ai, vocês estão linda hoje. Nossa, maravilhoso. Glória a Deus. Exatamente. O resgate de Boaz, e se vocês forem pegar a tradução de Boaz, gente, é tão lindo, vocês não têm noção. A tradução de Boaz, ele tem o Aleph Tav. Boaz tem o Aleph Tav. Antes do nome dele. Representando Yeshua, o resgate. É lindo isso, gente. É lindo isso. Olha, se vocês soubessem. Por isso que eu falo, por isso que eu me apaixonei pelo hebraico. Porque você lê a tradução pelo hebraico original e você pegar uma tradução NVI, você perde completamente essa riqueza da palavra. Me desculpa, é verdade. Tudo bem, o Espírito Santo vai te dar o entendimento? Vai, porque é o Pai que nos dá o entendimento. É o Espírito Santo. O significado é com força, né? Sim. Com força. Então, no caso, nós fomos comprados com força. É o sangue de Jesus, o esforço dele na cruz. Então, assim, é lindo, lindo. Então, terá as estrelas do céu e as areias da praia, o pó, ou seja, os filhos do pó, os filhos da carne, tá? E seus descendentes possuirão as cidades de seus inimigos, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoados, pois você obedeceu a minha ordem. Por quê? Por meio de Abraão, todas as nações da terra. É só judeu que vai ser salvo? É só adventista que vai ser salvo? É só, sei lá, assembleano que vai ser salvo? É só cristão do Brasil que vai ser salvo? É só católico que vai ser salvo? Não. Não é religião, não é sobre religião. É sobre a cruz. É sobre aqueles que estão sendo um com ele. Um com ele. Aqueles que são filhos, são feitos filhos de Deus. Serão todos abençoados. Tanto, lembra que o filho da escrava foi abençoado e o filho da livre foi abençoado. Só que a promessa era para o filho da livre. Entende isso? Então, as estrelas do céu, para ser filhos de Deus, novamente, é a promessa para o filho da promessa. Filho de Sara. Agora, Ismael representava o filho da escrava. Os filhos que vão ser abençoados como areia da terra. Não como filhos do céu. Filhos glorificados. E aí você vai ver vários textos falando sobre isso. Tanto é que hoje a gente se pergunta, mas esse povo não vai ser salvo? Na grande tribulação. Eles vão ser tribulados, testados para serem aprovados. Assim como todos nós, assim como Deus testou Abraão aqui. Foi testado para ver se realmente ele amava mais a Deus ou ao filho. E hoje, o que Yeshua falou? Se você amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu cônjuge, o seu quem for, do que a mim, você não é digno de mim. Entendeu? Então, aqui está mostrando exatamente isso. Nós temos que servir a Yeshua, porque fomos comprados, somos servos dele, somos cordeiros com Cristo nas regiões celestiais. Assim, Abraão voltou até os jovens
Quer falar, Drica? Não, eu ia comentar só que é tudo por ele, né? Eu fico até emocionada, porque é muito lindo quando a gente tem essa revelação, que não é sobre nós. É Não tudo é por sobre ele nós. são todas as coisas. Ele já existia desde a criação. Tudo foi criado para ele. Então, assim, quando a gente sai do foco, só foca nele, tudo fica perfeito, assim, ao olhar, Perfeito. né? A gente ao olhar as coisas, a gente começa a ter uma visão totalmente diferente. Tudo foi criado por ele e para ele. Por ele e para ele. São todas as coisas. Agora o 19. Assim, Abraão voltou até os jovens. Eles se levantaram e partiram juntos para Beersheba. Lembra que era Beersheba? O poço da Sete. Olha só, então, Abraão volta, recebendo a promessa de que seria os filhos dele como as estrelas do céu e as areias da praia. Aí ele se levanta e partem junto para Beersheba, o poço das sete, lembrando das 7 igrejas. Porque agora nós já temos a promessa, e aí existem as 7 igrejas. As 7 igrejas representando a plenitude, a perfeição. 7 é plenitude, perfeição, completude de Deus. E aí, as 7 igrejas, não é porque são 7 em número, mas o que elas representam, a totalidade delas, a perfeição. As igrejas de Cristo, os verdadeiramente igrejas. E o que é igreja? Eclésia, em grego. E o que é eclésia? Chamados para fora. Aí você vai ler lá João 10 e você vai ver o quê? Você vai ver que eu sou o pastor das ovelhas. Os outros são o quê? São contratados. Quando chega o perigo, o que eles fazem? Eles fogem. E deixa lá as ovelhas. Mas Yeshua não. Yeshua deu a sua vida pelas suas ovelhas. Entende isso? Entende o que é o resgate? Entende o que ele fez por nós? Então, o poço das 7 representa a igreja de Cristo, aqueles que estão nele, que estão enxertados nele. E Abraão estabeleceu-se em Beersheba. Mais tarde, Abraão foi avisado. Milca também deu à luz filhos para o seu irmão Naor. Utes, o primogênito, Bus, seu irmão, Quimoel, o pai de Arã, Quesede, Razo, Pildache, eu estou falando os nomes em hebraico, tá, gente? Ildifá, Betuel, e Betuel foi o pai de Rivca, Raquel. Milca deu à luz 8 filhos para Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reumá, também gerou filhos, Tevá, Gachã, Tachá e Macá. Eu acho que é isso. Bom, mas essa filiação toda a gente vai ler no próximo capítulo, tá? Não vou entrar nesse mérito da questão agora, não. Porque o que a gente precisava mais saber desse capítulo era a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou por meio do Cordeiro vivo, tá? O Cordeiro perfeito. Então, minhas irmãs, a gente vai parar por aqui, já são 9 horas, aí a gente faz amanhã a Paraxá, tá? Porque isso é muito rico, é um capítulo tremendo, maravilhoso, e que Deus nos abençoe, que Ele sempre continue nos abençoando cada dia mais, para a gente estar cada dia mais, santificando mais, se limpando mais, e dando honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Yeshua. Tá bom? Um beijo grande para vocês, muito obrigada por todos os dias vocês estarem aqui, dando as suas primícias para Deus. Glória a Deus. E eu amei, vocês participem mais, que estava maravilhoso, viu? Amém. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Um bom dia para Amém. Glória a Deus. Bom Amém, dia. Deus meninas. abençoe. Bom Fiquem dia, com paz. Deus. Bom dia para todas. Beijinho para Tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Amém, igualmente. Tchau. Amém.